Vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 18. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. A minha pergunta é, caro amado, o que buscar na lei de Moisés? O que buscar no velho pacto? Se o escritor de Hebreus, inspirado pela palavra revelada, a palavra para ele, disse que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Vamos voltar lá. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior. O que foi revogado? A ordenança anterior. E o que era a ordenança anterior? A lei de Moisés. Os 613 mandamentos dados a Moisés, em formas de ordenanças, preceitos, cerimônias, rituais. E por que ela foi revogada? Por que ela foi anulada? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei era fraca, a lei era inútil. Por este motivo, ela foi revogada. Ela foi exterminada. Mas, infelizmente, por séculos, séculos e séculos, ela permanece viva em todo o sistema religioso. Até tem alguns que dizem, nós pregamos a graça. Ué, mas tudo bem. Mas a graça se encontra do livro de Romanos ao livro de Hebreus, são 14 epístolas. E por que então que na graça, alguns dizem que prega graça e tem dízimo? Que nunca foi dinheiro, era alimento. E que foi dado fim no ano 70, quando Deus destruiu o templo em Jerusalém, que era considerada a casa de Deus, a casa do tesouro. Dizem que prega a graça, só que todo primeiro domingo eles participam de uma cerimônia judaica, que é uma referência à Páscoa judaica. Dizem que é Santa Ceia. Este nome, Santa Ceia, não está em nenhum livro, em nenhuma epístola, nem de Paulo, nem dos livros históricos de Jesus de Nazaré, nem do Velho Testamento. Colocaram como títulos, subtítulos, epígrafe. Mas o que Jesus participou na noite que estava para ser traído foi a Páscoa judaica. Lucas 22, versículo 10, 12, 15. Entende? Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, não tem justificativa nenhuma o porquê a religião buscar argumentos, buscar referências do velho pacto. Como você vai... diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se tu andas na lei de Moisés, tu és um maldito para Deus, pois todos que estão debaixo da lei estão sob maldição. Se tu andas debaixo da lei, então você, o que diz em Zacarias, capítulo 13, versículo 2, que tanto os profetas como o espírito imundo foi tirado naqueles dias, então, infelizmente, você está andando com a fraqueza, com os espíritos imundos, com os profetas de antes do ano 70. Agora, quando você anda na graça de Deus sem fermento significa o quê? Sem fermento, sem preceitos da lei, sem ordenança, porque a lei foi dada para os judeus, não para os gentios. Os gentios foram salvos pela graça de Deus. Os gentios, que somos nós, fomos salvos pela promessa feita a Abraão. Então, vamos ler novamente o 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior. Quem foi essa esperança superior? Quem foi essa esperança? A graça
nos dada pela palavra revelada ao apóstolo Paulo no terceiro céu, pelo qual nós, o escritor, disse antes do ano 70, pois o juízo viria no ano 70. Para os que nasceu depois do ano 70, já nasceram com o Espírito justificado, santificado, remido, sem ruga e sem mácula. Pronto. Da forma que Deus o fez antes da fundação do mundo, estes foram todos revestidos da unção do próprio Deus. Então, e lá vamos ler Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Aqui o escritor está dizendo que a lei de Moisés, a travessia no Mar Vermelho, foi o quê? Foi sombras, alegorias e figuras do que viria a acontecer no futuro. E o futuro foi quem? Foi a realidade, foi Cristo, o ressuscitado. Cristo é a realidade. O Velho Testamento, o Velho Pacto, era sombra do que seria real. Então, não vá para a lei. Se te convidarem, se te oferecerem fermento da lei, rejeite. Se te oferecerem comer pão e beber suco dizendo que é a Santa Ceia, corra, que isso daí é lei de Moisés, é carne, é maldição. Não apresente criança, porque isso é lei de Moisés. O teu filho, Deus conhece ele antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Então, para que você vai? Isso é um ritual, isso é uma cerimônia judaica. Circuncidar ao 8º dia e apresentar na casa do Senhor. A casa do Senhor ficava em Jerusalém e foi destruída no ano 70. Fuja da lei, não aceite o legalismo na sua vida. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. A lei, para o escritor de Hebreus, foi considerada inútil. Foi sombras dos bens vindouros. E a realidade foi Cristo ressuscitado. Graça e paz. Tchau, tchau.